Boa noite, que a paz de Jesus esteja em cada coração, aqui presente, ainda que virtualmente. Escolhemos como tema desta noite para o nosso Evangelho no Lar os conflitos domésticos e o Espiritismo, por compreendermos que todo o drama humano está basicamente na questão da relação familiar. A guerra, por exemplo, é resultado de uma porção grande de famílias incompetentes nas suas relações familiares e que fizeram uma nação achar-se no direito de invadir, explorar e subjugar outra nação que ela considera mais fraca. Nós precisamos entender a família como um laboratório e um lugar de esperança, como diz o psicólogo e palestrante espírita Rossando Klinger. A queixa mais frequente nas relações familiares é o déficit de atenção. Um filho que se sente menos amado que os outros irmãos, é um esposo que reclama que todo o afeto da esposa vai para os filhos, e por aí vai. O problema é que essa constatação ela é relativamente infantil, porque nós acabamos atribuindo ao outro a culpa pela nossa infelicidade. E aqui nós poderíamos parafrasear o presidente John Kennedy, quando, num eloquente discurso feito à nação americana, falou: "Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país." Então nós diríamos: não pergunte o que a sua família pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua família. E é interessante notar que, do ponto de vista psicológico, quanto menos você gosta de alguém de sua família, mais parecido com essa pessoa você fica. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec arguiu aos espíritos superiores: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E obteve uma resposta prática e objetiva: recrudescência do egoísmo, a grande chaga da humanidade. Deus, nosso Pai maior, de amor, de bondade, conhecendo profundamente a nossa fragilidade e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Um cenário, um laboratório, chamado família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício. Isso é algo que nós não podemos desconsiderar. E por que reencarnamos? Exatamente para refazer caminhos outrora desviados. Na obra Constelação Familiar, de Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, a mentora Joana afirma: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade.
Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. O eminente Rui Barbosa já assinalava que a família é a célula máter da sociedade. E foi por estas duas razões que eu fiz aquela referência em relação à guerra entre as nações. Mas é no capítulo 1 dessa obra, Constelação Familiar, que Joana afirma que não existe acaso na criação. Ela diz: esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positivo ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Então a reflexão de Joana é perfeita. A família é uma instituição divina, com um planejamento que antecede esta vida física, que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. E este crescimento virá pela depuração das imperfeições pretéritas, e todos os atores nelas envolvidos se reencontrarão em diferentes papéis, cada vez que se reencontrarem. Uma reencarnação você é a mãe, no outro você vem como filho, no outro como sogra, no outro como pai. E assim vai. Se nós olharmos o capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é honrai a vosso pai e a vossa mãe, na instrução dos Espíritos, assinada por Santo Agostinho, esse colaborador espiritual de Kardec assinala: de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Que pungente angústia essa, diz Santo Agostinho. Isso significa dizer que na família ocorrem os conflitos domésticos, não obstante o ambiente doméstico, a família, ser um grande cenário de reconciliação das almas. E todos nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, para fazer a coisa certa. Não podemos esquecer que a família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, aprender a conviver com o diferente, a vivenciar a tolerância e a resignação, a exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente do ponto de vista espiritual. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras, onde a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão,
a solidão, a traição e o desrespeito incorporam-se à rotina da família, que quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, pelo abandono, pelo desespero, pelo ódio, pela culpa, pelas mágoas e, finalmente, pela revolta. É por isso que na obra Jesus no Lar, Neio Lúcio, através da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, diz: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Todos nós nascemos numa família. Ninguém é filho de proveta. Nós nascemos num seio familiar. E Neio Lúcio diz: a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, é no ambiente familiar que devemos aprender os melhores valores, que hão de fazer de cada um de nós pessoas moralmente elevadas. E Neio prossegue: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então vocês podem perceber que retorna a questão das guerras, dos conflitos entre os países, entre as nações. E não adianta ninguém dizer que vai deixar para resolver um determinado problema agudo no relacionamento familiar para a próxima encarnação. Porque a gente já deixou para a próxima, é por isso que nós estamos aqui. E até quando esse problema vai ser postergado, vai ser adiada a sua solução? Até quando? Mas a misericórdia divina nos favorece com as várias reencarnações em que quitaremos os débitos paulatinamente. Sim, pois não suportaríamos pagar todos de uma só vez numa única reencarnação. É mais ou menos assim. Você gostaria de ter uma TV último modelo de 65 polegadas. Mas o valor você não consegue pagar à vista porque é muito caro. Aí a loja facilita para você pagar em 24 vezes, mesmo que ela tenha o seu lucro lá no financiamento. A mesma coisa acontece, guardadas as devidas proporções, com a misericórdia divina. Deus vai nos dando essas prestações da reencarnação para que a gente vá quitando paulatinamente os nossos débitos. Mas vocês devem estar perguntando: mas como nós devemos atuar então preventivamente ante os conflitos domésticos? Como fazer para que eles não aconteçam? É fácil? Não, mas é possível. E aí, para subsidiar a resposta a essa pergunta, eu fui estudar o capítulo intitulado Rusgas Domésticas, da obra Calma, de Emmanuel e Chico Xavier, nos quais existem alguns aspectos preventivos que podem ser aplicados nesse cenário doméstico, para que ele não fique ensombrado pela negligência amorosa que todos devemos ter uns para com os outros. E Emmanuel inicia o capítulo dizendo: de pequena rusga doméstica pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Quem nunca passou por essa situação?
Uma bobagem é capaz de causar um problemão quando os corações estão afeitos à querela, à discussão, à briga, que normalmente começa de forma verbal e que pode chegar às consequências imprevisíveis. Então, diante de uma situação dessa, quando você ouve alguma coisa que lhe magoa, talvez a solução seja aquela que Chico Xavier nos indicou. Coloque um gole d'água na boca, mas só engula quando a mágoa passar. Enquanto isso, vá orando pela sua calma e pela calma do outro, daquele que disse o que você não gostou de ouvir. Emmanuel prossegue e diz: é preciso aprender a ouvir sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado. E isso é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Muitas vezes, nós nem esperamos o familiar concluir o seu pensamento, e por ele estar dizendo algo com o qual não concordamos, nós já vamos contradizendo e deitando falação. Mesmo que aquilo que ele esteja dizendo seja uma grande bobagem, quem fala tem direito de expressar suas bobagens. E aí vale a pena a gente esperar que ele termine, que a gente reflita sobre o que ele disse, elabore mentalmente de que forma nós vamos conversar com ele sobre isso. E aí a gente chama a criatura para um aclaramento. Porque qualquer coisa que tenha ficado obscuro, não entendido, no aclaramento será desvelado. E é isso que Emmanuel chama de compreensão e sabedoria. Emmanuel diz ainda: auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. E esse é, odiernamente, o ponto nevrálgico da família. Como educar? Os valores da família são os mesmos. A forma de levá-los aos filhos é diferente. Porque cada filho é um ser absolutamente diferente do outro. Não são espíritos de chocadeira. Todos são diferentes. Todos com histórias absolutamente diferentes. Uns espíritos multimilenares, outros nem tanto. E que estão ali no redil familiar para uma série de reencontros. Quais os limites que nós devemos impor à criança? A criança deve ter limite? Claro que sim. Ela não é ainda dona do mundo. E talvez nunca será. E onde fica a disciplina? Não vamos confundir disciplina com violência. A disciplina é fundamental. Ser disciplinado é ser orientado para a vida. É ter noção de ordem, de respeito, de hierarquia. Saber que tudo isso traz grandes benefícios para quem assim se comporta. Mas não é uma disciplina de quartel. Você não pode ser o sargento da tropa. Você tem, como educador, que ser um facilitador.
Até porque cada um dos seus filhos vai entender de uma forma diferente, porque são pessoas diferentes, são espíritos diferentes. Educar é mudar comportamento. Nós ficamos educados quando nós substituímos um comportamento inadequado pelo comportamento adequado. A mesma coisa com a criança. Diante de um comportamento inadequado da criança, a criança precisa ser instada a refletir sobre o que fez e corrigir. Mas não vai ser pelo caminho da violência física. A privação da criança daquilo que ela mais gosta, muitas vezes é um caminho muito melhor do que qualquer outro que possamos imaginar. Qual é a criança hoje que não gosta de um celular? De assistir um desenho na TV? De brincar uma bola com os coleguinhas na rua? Na hora que você estabelece a privação e explica para ela as razões da privação, nem se preocupe. Para o próximo comportamento inadequado, ela já vai pensar 2 vezes. Você vai ficar 3 dias sem andar de bicicleta. A criança adora andar de bicicleta. Para ela, 3 dias é 30 milhões de anos. A gente precisa também lembrar que as crianças de hoje não são como a criança que eu fui há 70 anos passados. Para tudo elas têm um argumento, e um argumento forte. Os filhos de hoje sabem argumentar. Antigamente funcionava a chantagem do choro. Hoje é a força do argumento que muitas vezes leva os pais ao argumento da força, o que é absolutamente impróprio e inadequado. Emmanuel diz ainda: respeitar os parentes do coração que se nos ligam nas experiências terrestres é valiosa prevenção contra desajustes positivamente desnecessários. Respeitar os parentes do coração, que se vinculam a nós não só pelos laços consanguíneos, muito mais. Respeitar é ter consideração por alguém ou por alguma coisa. Muitas vezes, a família alberga um parente por variadas razões. São avós que moram com os netos, cunhados ou cunhadas que passam uma temporada com a família. E a gente precisa considerar, inicialmente, que isso não está ocorrendo por acaso. Há uma forte razão. E assim sendo, esses afetos e até desafetos do coração que a nós se ligam têm uma importância capital em nosso aprimoramento espiritual e no deles também. Diz ainda Emmanuel: evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Nós temos o hábito de reclamar por coisas pequenas, coisas simples, mas que são repetitivas, e é isso que tira a gente do sério. Quantas vezes você já reclamou porque o seu filho ou o maridão deixou a toalha molhada em cima da cama? Quantas vezes o maridão já reclamou que você sempre deixa a luz acesa quando sai de um ambiente? Agora pensa calmamente. Vale a pena?
Não é mais fácil e inteligente pegar a toalha, estender e apagar a luz? E mais, um conselho de Emmanuel e também de Neio Lúcio: fazer isso orando, pedindo a Deus para que você não se exaspere na situação e que para aquela criatura que pratica repetidas vezes aquilo que você não gosta, consiga adquirir o hábito saudável. Prossegue Emmanuel: nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Essa observação é parecida com a anterior. E você pode até perguntar-me: então, Nelson, eu não vou censurar nada, eu vou ter que aceitar tudo? Não se trata disso. Mas é fato que a censura pode incendiar os ânimos. Então a gente precisa perceber como está, por exemplo, o humor do outro, para saber se será oportuno, naquele momento, a censura. Ou se é melhor calar para falar mais tarde. Entendeu? A gente sempre precisa perceber e entender qual é o valor objetivo da reclamação. Reclamar por reclamar não vale a pena, é gasto de energia. Então a gente sempre deve fazer a reclamação pensando no efeito prático que ela possa produzir. Para sermos inclusive objetivos e pedagógicos e ajudar a criatura a educar-se na revisão da conduta inadequada. Diz ainda Emmanuel: silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Hoje não é tão comum a família se reunir como era no passado recente. Hoje é uma grande dispersão. Talvez agora com o recolhimento social isso esteja sendo mais fácil de acontecer. Mas toda família tem um ponto nevrálgico. Pode ser inclusive o comportamento de algum membro, um fato que tenha envolvido pessoas da família, uma situação externa que refletiu na família. Essas situações todas, antes de serem comentadas, precisam ser cuidadosamente analisadas. Existem pessoas melindrosas que em assuntos recorrentes explodem quando menos se espera. Inclusive, isto do ponto de vista psicológico tem amparo científico. Psicologia explica e justifica por que há essa explosão. Diz ainda Emmanuel: não revivas os maus entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado, para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidos. Isso é muito comum em discussão entre marido e mulher. Sempre se abre o baú da história para tirar um fato do passado na tentativa vã de justificar o que está acontecendo. Lembrar os maus entendidos do passado não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque todas as faltas e erros que vêm acontecendo sistematicamente ou não, estão a exigir a lição do perdão. Nós sabemos que 95% dos casamentos são provacionais e 5% são missionários.
diversos experts do movimento espírita falam sobre isso. O cenário familiar é um cenário de treinamento diuturno do perdão, da capacidade de perdoar. O perdão só da boca para fora, no momento em que o fato acontece, ele revive os erros passados com todos os detalhes. Mas o perdão do coração sepulta definitivamente o mal-entendido, de forma que, quando o mesmo é lembrado por qualquer circunstância, ele não provoca mal-estar. O verdadeiro perdão é um fenômeno do coração. O perdão da boca, o perdão da memória, do esquecimento, a qualquer momento ele pode voltar. Diz Emmanuel, aprendamos a não gritar, e sim conversemos. A teoria do berro é muito usada com crianças levadas e desobedientes. Quando conversar com uma criança, hoje seria o objetivo. Mas a conversa tem que ser prática, porque as crianças de hoje não gostam de discursos longos, porque quando elas têm suas dúvidas e elas perguntam ao Dr. Google, a resposta é curta e imediata. Elas são cibernéticas e tudo no mundo delas é muito rápido. O discurso moralizante ele tem que ser prático. E aí eu volto a dizer, se ela insistir na teimosia, prive-a de algo que ela gosta muito, explicando-lhe as razões. E ela fatalmente irá compreender. Emmanuel diz ainda, não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. E aqui eu lembro Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. A paz no lar começa em cada um de nós. Na observação amorosa dos princípios evangélicos de Jesus, que teve na humanidade a sua grande família, posto que sua família biológica não estava tão perto como era de se esperar. E quantos problemas nesta família da humanidade Jesus teve? Nessa família humana, o mestre enfrentou grandes desafios, mas respondeu a todos com mansuetude e humildade, amor e bondade, prudência e sabedoria. São essas, meus amigos, minhas amigas, as ferramentas a serem usadas preventivamente na manutenção da harmonia familiar. Mansuetude, humildade, amor, bondade, prudência e sabedoria. Fiquemos todos na paz de Jesus e que Ele nos abençoe. Obrigado pela atenção.